Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos aqui no último dia do estudo dessa semana do mês de janeiro. O mês já se foi. Amanhã é 31, como eu não faço o resumo da lição na sexta-feira, hoje é meu último dia aqui nessa semana. Irmãos, observemos como o tempo está passando rápido, né? O próprio Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, muito sofrimento está acontecendo e é necessário, que a lição está dizendo aqui, demonstre compaixão. As pessoas estão muito amantes de si mesmas. Elas estão muito voltadas para o egoísmo, para a avareza, para o bem maior próprio. Raramente você encontra uma pessoa com empatia, uma pessoa altruísta, uma pessoa que tenha compaixão, como aqui está dizendo. Interessante que a expressão compaixão tem a ver com sofrer junto ou fazer valer a dor do outro. Eu pesquisei, irmãos, essa expressão compaixão, etimologicamente falando, e as três raízes de onde essa palavra surgiu, tanto no latim quanto no grego e no hebraico, ela tem sempre a ver com passar com alguém o sofrimento que ela está passando, e nunca o contrário. Quando o texto fala demonstre compaixão, e o contexto da lição está falando sobre a vingança humana, que não tem espaço nem na Bíblia, nem diante de Deus, o que é que a gente entende aqui assim? E quando eu falo assim, nem na Bíblia, nem diante de Deus, porque a gente sabe que ambos se harmonizam. Deus não vai duelar com a sua palavra. A palavra de Deus não pode dizer uma coisa e vir um anjo do céu revelar outra. Jamais isso vai acontecer. A expressão que Paulo fala aos Gálatas 1, verso 8 é muito clara. Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, venha pregar um evangelho que está além do que nós temos pregado, ou seja, do que está escrito, seja anátema, isto é, seja maldito, desconsiderado, totalmente inadequado, inapropriado, inaceitável. Nunca Deus vai dizer algo e a Bíblia vai dizer outra. Deus sempre vai harmonizar com a sua palavra. E aqui, nessa expressão de compaixão, a gente estudou sobre isso na lição de segunda-feira, numa terça-feira, dia 21. E ali estava falando sobre a compaixão de Jesus. Então, como eu falei para vocês, deixa eu só ver aqui, ler, como eu não sou bom em hebraico, né? Não sou bom em grego nem em latim, mas o termo que é dito aqui, a palavra compaixão, etimologicamente, ela tem a ver com sofrer junto ou ter paixão pela pessoa em meio à sua situação. Dentro das palavras gregas, a expressão simpatia, de onde veio a expressão simpatia. E aí você nota uma compaixão, ela é derivada de patos, que quer dizer sofrimento, paixão. A expressão de simpatia. E aqui no grego, deixa-me ver aqui, simpatia é no grego, e a expressão hebraica é Hassan. Cadê? Deixa me ver aqui. Rapaz, eu separei aqui essa expressão, essa palavra. Pronto, aqui, Hasham. Hasham é usada para descrever a compaixão de Deus para com seus filhos, no hebraico. Hasham. Mas quando se trata de um ser humano para com o próximo, a compaixão ela é primordial. Lembre-se do que diz o texto que Jesus falou no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque terão misericórdia. Sabe, irmãos, enquanto estivermos aqui, iremos sofrer injustiça, iremos sofrer porque as pessoas não irão se compadecer de nossas dores e nós ficamos aflitos, tristes, angustiados. Mas o conselho bíblico é: espere, pois, pelo Senhor. Ele te livrará. Irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles se harmonizam em relação a isso. Aí você para e pensa assim, sim, Abel, mas Deus teve um momento que ele pediu para que o povo se vingasse. Bem, no período onde a teocracia era prevalecente, Deus intervinha nas batalhas. E ele fazia vingança, mas era ele que fazia. O povo era um instrumento de Deus para que, através do povo, Deus realizasse as suas obras. Isso foi assim dentro de toda a história bíblica. Quando se nós vemos punição justa, olha a misericórdia de Deus para com Caim. Deus chegou para Caim e falou o seguinte: olha, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E colocou um sinal em Caim. A gente não sabe a natureza desse sinal, mas o que a gente quer deixar claro é que aquele sinal, na minha concepção, era de graça, de misericórdia, de bondade. É bem provável que Caim tenha morrido de morte natural. A graça foi tão extensiva para com ele que ele viveu muito tempo sem ser vingado por ninguém. Morreu de morte natural, assim acredito, nas mãos de Deus. E bem provável, bem certo,
que ele morreu no pecado, porque lá no Novo Testamento, quando João fala sobre ele, não seja como Caim que pertencia ao maligno. Então, subtende-se que Caim, de acordo com Ellen White, no Patriarcas e Profetas, foi uma pessoa que foi a primeira semente da serpente, ele permaneceu em sua maldade. E a sua maldade foi alastrante para com seus filhos também. Mas a misericórdia de Deus e a sua bondade e compaixão foi extensiva, mas ele não abraçou. Mais à frente a gente encontra com Sodoma e Gomorra, quando chega para Abraão e fala assim, se houver ali 50 justos, não vou destruir. Ele foi diminuindo 40, 30, 20, até chegar em 10. Quer dizer, dentro daquela cidade toda, Deus teria compaixão se 10 ali fosse de fato reconhecedor da graça de Deus, reconhecesse a compaixão de Deus, coisa que não aconteceu. Deus também demonstrou compaixão com Noé e os antediluvianos por 120 anos de graça que ele estendeu. E o povo não quis, só um pequeno povo se salvou. Então a gente entende aqui o seguinte, irmãos, graças a Deus, graças a nosso Pai Celestial, que a ira divina ela é justa, porque ela tem propósito recheado de amor. A ira humana não. Nenhuma ira humana é justificável diante de Deus, até porque quando a gente está em conotação de vingança, no geral está com ira. E a ira faz parte de uma das características das obras da carne, das quais aquele que as pratica não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5 e o verso 19 a 22. Então assim, tenhamos o cuidado com isso. E em nome de Jesus, demonstremos compaixão. Sejamos continuadores daquele que Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Cristo voltar, irmãos, a ira divina, a ira justa, a ira com justiça de Deus nunca mais existirá, porque não mais existirá o pecado e nós estaremos felizes para sempre. Então, em nome de Jesus, passe hoje com perseverança as provações, passe hoje com oração cada momento de sua vida. Eu aconselho a você ouvir e, se puder, ter o livro em casa, Caminho a Cristo e o capítulo que é intitulado O Privilégio de Falar com Deus. Escuta esse capítulo, irmãos, ele é muito forte. Quanto mais você se relaciona com Deus através da oração, além de você se fortalecer, você ainda terá maturidade para com as dificuldades da vida. E Deus vai direcionar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Que Deus te encha de sua presença nesse dia. E independente do que seja, seja compassivo, bondoso e misericordioso. Externalize a presença de Cristo e seja de fato um pequeno Cristo para os outros. Deus te fortaleça a fé, Deus te abençoe e que essa semana, esse estudo, tenha nos auxiliado a estarmos mais perto de Deus e mais distante da carnalidade humana, nos abstendo de toda a supremacia carnal e nos envolvendo com a característica daquele que verdadeiramente é um seguidor de Cristo em espírito e em verdade. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua palavra e pelos teus conselhos, Senhor. Dá-nos a bênção de sermos compassivos e que nós não venhamos externalizar ira nem vingança para com ninguém. Perdoa nossas faltas, permanece conosco e nos dá a bênção de tua presença e abençoa os teus filhos que estão escutando esse vídeo, assistindo esse estudo. Que o Senhor os abençoe e os enriqueça com a tua presença em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Forte abraço, até logo.